Shalom, meus amados irmãos. Hoje tem um vídeo, uma reflexão muito boa para nós, né? Mas antes de você assistir o vídeo, você que está no YouTube, vai lá, deixa seu like, compartilhe o vídeo, comente também, né? E se inscreva no meu canal. Você que vai assistir também no Instagram ou no TikTok, me segue, né? Também ajuda a divulgar o meu canal, né? Voltando aqui sempre com uma reflexão da palavra de Deus. Então me ajude a pregar a palavra do Senhor, tá bom? Não se esqueça, indique o canal Vitor Adorador para os seus amigos, né? E se inscrevam nas nossas redes sociais, né? E também aqui no YouTube. Amém? Vamos para o nosso vídeo. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Uma reflexão, né? Você lembra do seu tempo de escola? Antes da prova, né? Existia o primeiro bimestre, né? Ou assim, segundo bimestre, terceiro bimestre, e assim, né? Ia até o quarto. Mas cada final de bimestre havia uma prova, né? E dentro desse bimestre você estudava aquela matéria, a matéria do primeiro bimestre, o conteúdo, né? E dentro do bimestre também havia testes, né? Para ajudar na sua nota. Mas ao final de cada bimestre existia uma prova para saber se você iria bem e se você estava apto para o segundo bimestre. Senão você ficava de recuperação. E quando a gente fala em prova, né? Principalmente eu ficava nervoso, né? Quem não fica quando faz uma prova, né? Então a gente estudava o primeiro bimestre todinho. E quando chegava o dia da prova era um frio na barriga. Às vezes o que você estudou no bimestre dava um branco na sua mente. E aquele desespero, né? E na prova você não pode colar. Na prova você não pode pedir alguém para fazer ela para você. Na prova, lá na escola, você não poderia pedir ajuda ao professor. Até mesmo se tivesse dúvida, né? Alguma coisa assim, você não poderia, porque o professor não te responderia algo da questão que você estava em dúvida, porque era uma prova, né? E era um desespero só. E se o professor te pegasse colando, se o professor te pegasse passando cola para alguém, você perderia aquela prova e tomava um 0, né? E esse dia eu estava no culto e no meio, assim, no decorrer do culto, as mensagens, as oportunidades estavam fazendo uma reflexão, né? A nossa época de escola e com a época agora da que a gente vive, né? Vive na prova a qual nós estamos agora. Eu não sei qual é a tua prova, né? Mas você está no meio dela, né? E se fosse no tempo de escola, no dia da prova, o professor não poderia te dar cola. O coleguinha não poderia te dar cola. Era você e a prova, né? Só que com Deus, a prova com Deus é diferente. Muitas das vezes Deus vai estar em silêncio. Você vai orar, você vai clamar, e Deus vai estar em silêncio. Você não vai ouvir a voz de Deus. E muitas das vezes você vai em igreja aqui, igreja ali, vai pedir uma oração no irmão, na irmã, vai na consagração e Deus não vai falar com você no meio da prova. Sabe por que Deus não vai falar no meio da prova? Olha só que interessante. Na prova, na escola, você não poderia pegar o seu livro ou o seu caderno e consultar aquela questão. Porque se o professor pegasse, você tomaria um 0 e perderia a prova, né? Só que na prova com Deus é diferente. Você não vai ouvir a voz do professor. Você não vai ouvir a voz do mestre muitas das vezes. Você não vai ouvir a voz de Deus. Mas diferentemente da escola, a prova que você passa, com Deus ela tem consulta. Abra sua Bíblia, meu irmão. Começa a meditar, sabe por quê? Porque a palavra vai dizer que a Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E a resposta para o que você está passando está na palavra de Deus.
Aproveite que com Deus você pode consultar, porque assim, meditando na palavra como ele falou para Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando nessa prova. Consulte, abra sua Bíblia e ouça Deus falar contigo. Fique com Deus e Deus abençoe.